Bom, então, temos a grata satisfação de termos aqui mais uma noite conosco o nosso companheiro Gerson Simões Monteiro, que vai falar sobre o tema Nos Roteiros de Jesus. É um livro de compilação dele, Gerson Simões Monteiro, de obras produzidas pela dupla famosa e querida Chico Xavier e Irmão X. Então, nossas melhores vibrações para o Gerson, para que ele se sinta em plena harmonia com o nosso ambiente. Com a palavra. Se puder botar um pouco de água aqui na minha frente, ficaria feliz. Prezados irmãos, esta obra No Roteiro de Jesus é uma obra psicografada, na realidade, pelo nosso querido irmão Chico Xavier, ditada pelo nosso querido irmão X. Quando, há muitos anos atrás, fazíamos palestras, e como sempre fazemos, eu tinha sempre a minha preocupação de buscar, primeiro, a base nas obras da codificação. Mas era importante que nós fizéssemos também, através da nossa exposição, motivações com base no tema que eu iria abordar. E eu sempre vou até me confessar, sou humbertista de carteirinha. Humberto de Campos sempre me atraiu pelo modo dele escrever, enfim, a finura com que ele naturalmente trata os temas. E só que eu era obrigado a pesquisar com relação ao tema e que Jesus estivesse inserido, porque a finalidade era sempre abordar temas que Jesus estivesse presente. Eu costumo dizer que nós precisamos falar mais do Cristo, porque é a mensagem dele que vai nos tornar melhores. O amor ao próximo como a ti mesmo. E eu era obrigado a pesquisar nas 8 obras psicografadas pelo Chico e que teria um capítulo que falasse sobre Jesus, abordando o tema da caridade. Então, qual o fato em que Jesus participou, etc. Bem, eu era obrigado a ler 8 obras, pesquisar, e eu pensei, já pensaram que no dia que nós tivermos um livro que reunisse todos esses capítulos em torno de 59, para me facilitar, eu como orador não precisaria ler os 8. Pensei há muitos anos, mas só fui concretizar esse projeto por volta do ano de 2000, porque todas essas obras psicografadas foram editadas pela Federação Espírita Brasileira. E aí, numa Bienal aqui do Rio de Janeiro, estava presente o nosso Nestor Mazotti, presidente da FEB, e nós estávamos gastando conversa, aí, de repente, assim, Nestor, já pensou em reunir os capítulos das obras de Humberto de Campos, que fala sobre Jesus, pelo Chico Xavier? Ele disse assim, mas, muito bem. Aí, um belo dia, ele me convidou, e a FEB, a sede da FEB em Brasília, mas ele vinha sempre ao Rio de Janeiro, e me pediu que lá estivesse, eu iria dar uma assessoria, uma consultoria à própria FEB. Eu disse, eu vou fazer um projeto, ou seja, xeroquei todos os 59 capítulos e entreguei, Nestor, é isso que eu penso, para que ele tivesse uma ideia de que, naturalmente, o livro
poderia abordar. Agora, claro que depois de 2 anos o livro foi editado. Eu participei de três bienais lançando o livro, São Paulo, Rio e São Paulo. A primeira edição, 15 mil, terminou há pouco tempo, eles mandaram fazer mais 1.000, e naturalmente vão fazer outros tantos. Bem, qual é a vantagem também dessa obra? Se houve mérito de nossa parte, foi coordenar, juntar, porque, na realidade, a obra é do irmão X. Eu quero deixar bem claro, eu sou o irmão Y. O X é ele, eu sou o Y, mas deve ter seu mérito, né? Qual é a finalidade desse livro? Porque eu li capítulo por capítulo e abordei em 4 partes esses capítulos. Coordenando, coloquei, por exemplo, na primeira parte do livro, temas ligados ao início da vida de Jesus na Terra. Na segunda parte, Jesus agindo, ensinando, curando, exemplificando, confortando, etc. Na terceira parte, eu reuni capítulos de fatos vivenciados pelo Cristo no final de sua vida aqui na Terra. E a quarta parte, que é aquilo que a doutrina espírita nos traz de melhor, é Jesus, depois de morto, na vida espiritual, continuando a trabalhar. No Novo Testamento, nós vamos encontrar fatos de Jesus até o final da vida dele e, por último, quando ele, numa aparição intangível, no monte, no monte, onde ele proferiu o Sermão da Montanha, e ele fala para os 500 da Galileia. Dali, ele se despediu e foi embora. Bem, então, a partir do Novo Testamento, nós não temos outras notícias a respeito do Cristo. E essa obra, ou os capítulos de Jesus, que Humberto de Campos nos traz, que fala exatamente de Jesus agindo. Inclusive, o último capítulo, o de número 59. Vou até começar por ele. Eu, como sempre, na qualidade de escritor, né, escrevendo na última hora. Alguém lembra desse jornal Última Hora? Quem lembra, por favor, levante o braço. Tá. Traíram a idade, hein? Você não levantou, não, né? Viu? Foi esperto aí. Escrevi 4 anos na Última Hora. Até hoje continuo escrevendo de 98 a 2013 no jornal Extra. Antigamente saía no jornal impresso. Agora só no blog. Eu sou blogueiro do Extra. Mas toda semana está lá o meu artigo. Bem, e eu sempre esmiucei, sempre procurando aquilo que pudesse ter o caráter jornalístico, né? Apresentar coisas novas, pesquisando, etc. Foi quando me deparei com essa lição intitulada A Ordem do Mestre, e que está no livro Crônicas de Além Túmulo. O nosso Humberto de Campos relata que Jesus e João, o evangelista,
João Evangelista começou por volta dos seus 16, 17 anos, como adolescente ainda. E foi o discípulo que morreu mais velho, já bem idoso, quando ele se recolheu à ilha de Pátimos, e onde recebeu o Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação, não é fim do mundo. Ele faz uma descrição do que está acontecendo, ocorrendo nesse momento na Terra. E sabe de quem ele recebeu esse relato? Do próprio Cristo. Interessante que ele fala, por exemplo, que nesses dias que ele estava vendo, essa era de transição, pássaros desovando ovos de fogo. Pássaros desovando ovos de fogo, aviões despejando bombas. Os aviões supersônicos. Só que na época ele não tinha ainda, né, a palavra avião, bombas, ogivas nucleares. E ele, então, descreve dessa forma. Pois bem, então, segundo Humberto de Campos, Jesus, conversando com João, se aproximava o Natal, talvez isso lá por volta de 1850, mais ou menos, quando, então, Jesus vira-se para João: João, lembra quando eu apareci na terra? Aí João diz: no ano de 749 da fundação de Roma, mas que o Frei Dionísio arbitrou em 754. Aí Jesus: não é o problema da data, do calendário. Ele queria rememorar os fatos, o que aconteceu. Vocês sabiam que depois que eu li isso, entendi que nós já estamos no ano de 2018. O Frei Dionísio foi encarregado pelo Papa para fazer uma concordância entre o calendário romano, a partir do ano 749 do aparecimento de Jesus, com o calendário atualmente nosso, e a partir de 0 o nascimento de Jesus. Só que o Frei Dionísio colocou que Jesus nasceu no ano de 754, da fundação da cidade de Roma, quando Jesus nasceu no ano de 749. Portanto, quando há pouco tempo, 1999, 2000, não, que a Terra vai acabar em 2000, de 1000 não passará, de 2000, e eu escrevia muito no Jornal Extra sobre isso, já nessa época, e procurando explicar que nós não estávamos no ano de 2000, já estaríamos no ano de 2005. Agora, engraçado, a turma que dizia que ia acabar em 2000, fazendo aquele terrorismo, que vai acabar, etc. e tal, depois que passa, ninguém vem dar explicação. Eu errei, realmente não era 2000, ninguém vem se explicar. Joga, lança o terrorismo. Eu disse cá comigo naquela época, não vai demorar muito, eles vão inventar outra data. 21 de dezembro de 2012, calendário maia, que não tem nada a ver com isso, tal. E aí eu expliquei que nós não estávamos no ano de 2012, sim, no ano de 2017. Já tínhamos passado daquela oportunidade.
E aí tem um cidadão que diz que veio um planeta Hercólobus, que a NASA, eu sou um pesquisador, a NASA diz que nunca existiu esse planeta. Aí ele diz que esse Hercólobus destruiu a Atlântida e lançou um livro, Hercólobus, o Planeta Vermelho. Aí botou a data de 2012 a 2018. 6 anos para vender livro, né? E os trouxas que comprem, né? Bom, mas eu escrevi no Correio Espírita, esse jornal, que é lançado mensalmente lá em Niterói, já está no 9º ano, esse mês até, a minha matéria, os animais têm alma, gozam de livre-arbítrio, apareceu aquele problema do sofrimento dos bigos, etc. Nós fizemos um artigo bem profundo sobre esse tema. Bem, mas o que o Cristo estava querendo era algo muito mais. Ele não havia prometido que mais tarde enviaria o Consolador prometido? Então, aqui vocês vão ver por que a ordem do Mestre tem uma razão de ser. Aí ele começa a fazer uma análise. Meu João, e por falar nos meus deveres, como segue no mundo as coisas atinentes à minha doutrina? Aí, João, vão mal, meu senhor. Desde o concílio ecumênico de Niceia, efetuado para combater o cisma diário em 325, as vossas verdades são deturpadas. Ao arianismo seguiu-se o movimento dos iconoclastas em 787, e tanto contrariar os homens os vossos ensinamentos de pureza e de simplicidade, que eles próprios nunca mais se entenderam na interpretação dos textos evangélicos. Aí, Jesus, mas não te recordas, João, que a minha doutrina era sempre acessível a todos os entendimentos? Deixei aos homens a lição do caminho da verdade e da vida, sem lhes haver escrito uma só palavra. Observem que Jesus aqui está dizendo que ele deixou o ensinamento, mas não escreveu uma só palavra. Tem um livro psicografado, a vida de Jesus ditada por ele mesmo. E vende a rodo, a vida de Jesus ditada por ele mesmo. Se ele, aqui na terra, não escreveu nada, como que depois de morto ele viria escrever? Bem, vai mais adiante. E os meus representantes, João, que fazem eles? Mestre, envergonho-me de o dizer, andam quase todos mergulhados nos interesses da vida material. Em sua maioria, aproveitam-se das oportunidades para explorar o vosso nome, e quando se voltam para o campo religioso, é quase que apenas para se condenarem uns aos outros, esquecendo-lhes de que lhes ensinastes a se amarem como irmãos. E vai mais adiante. Quando ele percebeu que a doutrina de amor que ele havia plantado, né, há alguns anos atrás, ele já tinha transplantado a árvore do Evangelho aqui para o Brasil, eis porque o nome do livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e transplantou a árvore do Evangelho aqui para o Brasil. Então, olha, isso é que é importante, o final dessa lição 59. Então, meu discípulo,
não poderemos alimentar nenhuma esperança? Aí João, o evangelista, responde: infelizmente, Senhor, é preciso que nos desenganemos. Por um estranho contraste, há mais ateus benquistos no céu. Gilberto ou Gilson? Obrigado. Não, para não errar, né? Há mais ateus benquistos no céu. Se errar, não será o primeiro nem o último. Obrigado. Outros virão. Do que aqueles religiosos que falam em vosso nome na terra. Eu tenho um fato em que Jesus realmente tinha muita razão. Certa ocasião eu escrevi um artigo no Extra, o ateu que foi para o céu. Esse artigo deu o que falar. Como eu coloco sempre o meu e-mail no final do artigo, né, no jornal, eu recebo aqueles que apoiam, gostam, e também aqueles que descem o sarrafo, né? Como que um ateu e a Bíblia? E aí começa. Não. Bem, porque é o seguinte, eu fiz uma espécie de um apólogo, lembrando um fato também narrado pelo Humberto de Campos, que chegou no mundo espiritual, diversos religiosos, cada religião com seus representantes, e também pessoas do povo, evangélicos, espíritas, ateus, etc. E, para o indivíduo ir para o céu, quer dizer, para uma região melhor, ele tinha que pesar numa balança que media os atos de caridade, a bondade que ele fez, ele pisando, e, de fato, por exemplo, desce lá o índice 100, mais do que depressa, a balança, olha, jogava o cidadão lá para as regiões do céu, do paraíso. Bom, lá pelas tantas, veio uma senhora do povo, evangélica, com vestidinho aqui, comprido, etc., porque eu fiz uma homenagem a uma criatura que até hoje eu não esqueço. Evangélica, certo dia, lá no Hospital Santa Maria, que é um grupo que nós temos já há 57 anos, é aqui, no hospital, e uma das pacientes disse assim: seu Gerson, eu tenho uma filha que está com 15 anos, cuidando do meu filho mais velho, de 18 anos, ele está quebrando tudo, e ela cuida ainda de 2 filhos menores, e eu estou aqui desesperada, menino de 15 anos, e o garoto estava realmente quebrando, etc. Bem, bom, eu tomei o carro, o Fusquinha, ela morava aqui na Cidade de Deus. Quando cheguei lá, vi o rapaz realmente bem atordoado, etc. E o que eu fiz? Coloquei ele dentro do carro e a menina, e fui lá para o Hospital Pedro II. Só que eu sabia que era difícil internação, mas também, amigos, receita infalível. Quando a coisa está difícil para Maria, para mim, eu vou a Maria, eu vou direto. Não tenho nada contra Jesus, não é nada pessoal, mas mãe é mãe. E pedi mesmo, né? Não é à toa que o nome do grupo, Grupo Espírita Maria de Nazaré, e o Hospital Santa Maria está sob a égide dela. Quando eu vou chegando com o Fusquinha e que olho descendo uma escada, quem é que vem? Luiz Sérgio. Hoje é um famoso médico, psiquiatra, né? Tem feito programa de televisão, na rádio, etc. Quando ele vai descendo, mas, se não me engano, ele ainda era residente e tal. E, Luiz Sérgio, ele me conhecia
do Departamento de Mocidade da USERJ, eu estou com esse problema aqui, a senhora estará doente. Ele olhou para mim e tal, tomou nota e foi lá dentro e resolveu, pode deixar ele aqui. Meus amigos, eu fui chorando na volta, né? Mas aí eu perguntei à menina, mas como é que vocês vivem? Sua mãe lá no hospital, tuberculose. O mais velho, doente. 2 menores. Você, para trabalhar. Você, não, é o seguinte, a mamãe veio do Morro do Pasmado, ali em Botafogo, né? E a dona Porcina era colega dela, lavadeira, e que mora aqui perto. Quando eu cheguei, ela mora aqui perto. Ela lava a roupa da mamãe e entrega o dinheiro todo para a gente. Eu disse, isso não existe. Isso não existe. Eu falei, eu quero conhecer essa criatura, Dona Porcina. É bom a gente não esquecer Dona Porcina. Aquelas casinhas, Cidade de Deus, simples. Ela na sala, passando roupa, magrinha. Se fosse ainda uma senhora tronchuda, mas não, magrinha. Ele lavava a roupa dela, da mãe, né, que estava lá no hospital, da colega, e entregava o dinheiro no final do mês, todo. Eu confesso que eu quase me ajoelhei diante dessa mulher. A fibra, né? Uma serenidade e tal. Bem, então, no meu artigo, eu fiz uma homenagem à Dona Porcina, que ela pesou, era evangélica, com um vestidinho com manga comprida e tal, pesou na balança e foi embora. Mas, disfarçadamente, eu disse que foi um pastor, não tenho nada contra ninguém, não é nada pessoal. O pastor pisou e não conseguiu subir, teve que descer da balança. Bem, eu podia ter colocado um espírita também. Hein? Um orador? Eu era presidente da USERJ na época. Aí veio um ateu. O ateu pisou a balança. Aí os religiosos, que estavam doidos também para pisar aí, que não conseguiram, como é que pode? O cidadão é ateu. Mas aí eu coloquei, sem dizer o nome, que ele, quando esteve aqui na Terra, ele havia deixado a campanha contra a fome. Quem era? Nosso Betinho. Betinho foi comunista e revolucionário, etc. E ele tinha uma colega também que fazia transfusão de sangue, porque ela tinha lúpus, e essa sua colega também, comunista, revolucionária, foi ela que teve também no sequestro do embaixador americano, mas tornou-se espírita e transformou-se totalmente. E quando ela já também estava me ajudando na USERJ, ela, na Mendiçá, eu passo, você por aqui? Eu estou passando muito mal. A cena. E digo, entra aí. Cheguei na USERJ, lá numa salinha, para esse tipo de trabalho, demos um passe, que é o chamado passe levanta defunto. Fiquem tranquilos que, quando eu der, é o levanta defunto, porque, como médico de efeitos físicos, eu dou, né, saia tomar pelo nariz, pelas mãos, porque ela estava precisando mesmo. Tanto que ela acabou de tomar o passe e dormiu 2 horas. Deixei ela dormindo e tal. Quando eu vou chegando na tal sala, estava uma meia penumbra, quem é que eu vejo? O Betinho. Mas eu não estou sabendo
da ligação dela com ele. Vejo o Betinho com uma túnica branca, tá? E me disse assim, se nós dois não tivéssemos essa doença, nós teríamos feito barbaridades. Quer dizer, luta armada, etc. e tal, revolução. Aí, quando ela acordou, disse assim, vem cá, você teve alguma ligação com o Betinho? A irmã dele hoje ligou para mim, que uma semana antes de desencarnar, ele estava muito preocupado, porque ela não recebia ainda o dinheiro da anistia, etc., numa situação muito difícil, e ele estava muito preocupado antes de morrer. E hoje ela ligou para mim. Então, percebam que todo o trabalho de assistência foi preparado por ele. Esse é o ateu que foi para o céu. Bom, então é o que Jesus está dizendo para João. Infelizmente, Senhor, quem disse é João Evangelista, é preciso que nos desenganemos. Por um estranho contraste, há mais ateus benquistos nos céus do que aqueles religiosos que falam em nosso nome na terra. E aí, mais adiante, aí diz João, não disseste, Senhor, que cada qual tomasse a sua cruz e vos seguisse? Aí respondeu Jesus, mas João prometi ao mundo um Consolador em tempo oportuno. Então foi nessa data que a ordem do Mestre e os olhos claros e límpidos, postos na visão piedosa do amor de seu Pai Celestial, Jesus exclamou, se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, se traficam com o objeto sagrado da nossa casa, profligando a fraternidade e o amor, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. Foi a partir daí que os desencarnados começaram a atuar nas diversas faixas. Deste Natal em diante, meu João, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos, para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte. Os que voltaram pelos caminhos ermos das sepulturas retornarão à terra para difundirem a minha mensagem, levando aos que sofrem, com a esperança posta no céu, as claridades benditas do meu amor. E completa, então, o nosso Humberto de Campos. E desde essa hora memorável, há mais de 50 anos, portanto, 1850, por aí, o Espiritismo veio, com as suas lições prestigiosas, felicitar e amparar na terra a todas as criaturas. Mas, como sempre, pesquisando, em obras póstumas, tem uma mensagem de João Evangelista falando sobre esse evento na vida espiritual com Jesus, que está no meu livro, O que a Bíblia não fala sobre Jesus. Então, foi a partir desse momento, nesse encontro, que Jesus mandou que os mortos se levantassem, ou seja, que os desencarnados pudessem voltar à terra. Lembrando que é exatamente essa função do Consolador para trazer a mensagem do Cristo, não só revelar muita coisa que ele não disse, mas, ao mesmo tempo, de uma certa maneira, retificar muitos erros que aí se encontram. E também, em obras póstumas, pesquisando,
achei interessante que tem uma mensagem muito pequenina, através do médium Georges Julilat. Essa mensagem, 15 de abril de 1860, ele fala sobre o aspecto revelador do Espiritismo e também mostra que a doutrina espírita, nesse caso, teria uma missão a mais. Essa mensagem é pequenininha. Futuro do Espiritismo, em que ele diz que o Espiritismo terá a missão de retificar, em alguns casos, erros históricos de interpretação, sendo este, aliás, um dos papéis a ser desempenhado pelo Espiritismo. Então, erro histórico. Quando o Frei Dionísio, que foi a pedido do Papa para marcar um novo calendário, chamado calendário gregoriano, ele esqueceu 5 anos. Então, nós não estamos no ano de 2013, segundo essa mensagem. Nós estamos no ano de 2018. E nessa mensagem nós entendemos que foi a partir desse momento que o Cristo mandou que, de fato, os espíritos continuassem e pudessem se comunicar com os vivos, nós, os encarnados, aqui na Terra. Bem, como eu disse, o livro é do irmão X, mas eu sou o irmão Y, né, o organizador do livro. Eu coloquei na primeira parte fatos ocorridos com Jesus no início da sua infância. Lá no Novo Testamento, nós vamos encontrar um fato muito curioso. É com relação ao velho Simeão. Constava nas próprias tradições judaicas, que o filho primogênito, fosse homem, deveria ser apresentado no templo. Jesus, claro, primeiro, homem, e os pais tinham que levar um casal de rolinhas para soltar, era tradição, etc. Acontece que Simeão, como diz o próprio Novo Testamento, era um homem temente a Deus. Era um espírito de alta evolução e que tinha a ideia da vinda do Messias. E ele disse, né, ele mesmo dizia, que ele não poderia morrer sem que ele visse o Messias. Ele tinha certeza disso. E um belo dia, pela parte da manhã, ele recebeu a inspiração de que ele iria encontrar o Messias. Entra Jesus e Maria, entra Maria e José com Jesus no colo, e ele, mais do que depressa, pede para segurá-lo, e quando ele toma Jesus nos braços, ele vai para um canto e tem um diálogo espetacular, muito importante, porque é o seguinte, afinal de contas, Moisés foi um líder do povo judeu, mas nasceu lá no palácio do faraó, com todas as mordomias, etc. Jesus, o governador espiritual da terra, o Messias prometido, filho de um carpinteiro, de uma mulher do povo, nasceu numa estrebaria. Então, ele, quando leva Jesus assim para um canto, ele começou a perguntar a Jesus: celeste menino,
por que preferiste a palha humilde da manjedoura? E vai por aí. Quem te preparará embaixador do Eterno para o ministério santo? Que será de ti sem lugar no sinédrio? Essa era a visão do Simeão com relação à missão do Messias. Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Davi estimava o falso do poder, mas tu não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Não sei se vocês estão lembrados que quando José e Maria vão para Belém, para o recenseamento, e as casas, pensões, estavam os pensionados, etc., estavam todos lotados, devido ao grande número de pessoas. José começou a procurar uma pensão, aí Abidias, dono da pensão, começou a olhar para Maria com olhar maldosos, e ainda diz para ele, como é que um homem velho, porque Maria era uma mulher nova, bonita, etc., podia andar na rua com aquela criatura, se era filha de escravo, se ela não estaria à venda. Em 3 lugares que José pediu, né, lugar para que Jesus nascesse, nada. Quando Gabriel, o anjo Gabriel, responsável pelo nascimento de Jesus, pelo todo o planejamento, essa coisa é linda. Gabriel se ajoelhou nas ruas empedradas de Belém. A gente pensa que o seu espírito elevado resolve tudo. Se ajoelhou nas ruas empedradas de Belém e pediu inspiração das alturas maiores da vida para que ajudasse que Jesus realmente pudesse nascer. Foi quando, então, a inspiração para que ele conduzisse o casal para o campo. E Jesus nasceu entre os animais. Tem até uma história de Humberto de Campos, que Bezener disse assim, se não fossem os animais, que ele nasceu numa estrebaria, Jesus teria, haveria retardo, seria retardada a vinda de Jesus na terra. Aí ele disse assim, não é um motivo para nós, na mesa de Natal, não colocarmos animais na mesa? Porque os animais receberam Jesus, foram os anfitriões, e nós, no dia de Natal, exatamente fazemos ao contrário, para homenagear Jesus, né? Bem, e aí, o nosso Humberto de Campos continua, essa história está no livro Pontos e Contos. Jesus, menino, escutou, mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou mais detidamente e continuou. Veja bem, Jesus, com poucos dias de nascido, não podia falar, não ficava bem, claro que até podia, mas ele ouvia, né, com o Simeão com ele no colo, passando um pito, né? Aí Simeão, onde representarás o interesse supremo, Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros da sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente
para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Isso é Simeão perguntando a Jesus, né? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? E aí Simeão, depois de longo intervalo, indagou em lágrimas: dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? Aí, nesse momento, Jesus ergueu a mãozinha dele, a destra, e começou a bater no peito do Simeão, né? Nesse instante, aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Agora, só depois de morto, quer dizer, o nosso querido Simão, só depois de morto, é que ele vem entender que Jesus respondeu a ele, porque quando ele perguntou: onde representarás o interesse do nosso Supremo Pai? Ele batia com a mãozinha aqui em cima. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mães efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai, justamente para representá-lo no coração dos homens. Então Jesus, de fato, respondeu, que ele batia com a mãozinha em cima do coração do nosso querido Simeão. Bem, no Novo Testamento, em Lucas, que descreve esse fato, porque Lucas foi um médico, não foi discípulo de Jesus, mas depois ele obteve de Paulo, e como ele foi a Éfeso e encontrou com Maria, Maria descreveu para ele o que realmente aconteceu. Então, nesse livro, no roteiro de Jesus, esse é um capítulo que está na primeira parte dele. Na segunda parte, Jesus agindo, ensinando, curando, exemplificando, confortando, etc. É Jesus operacional. É o trabalho mesmo que ele realmente desempenhou aqui na Terra. E como eu disse há pouco tempo, numa palestra que eu fiz aqui, que 3 livros eu consegui ver quem era Jesus. Porque o Cristo é sempre mostrado, ele nas alturas, com um altar lá em cima, um trono. E eu me lembro, quando criança, eu tinha um medo danado da Bíblia, porque a Bíblia que a gente tinha lá em casa, aquelas Bíblias antigas, Jesus lá de cima, jogando todos os pecadores dentro do inferno. Glória, fica tranquila que você não vai para lá não, viu? O inferno não existe. Se o inferno existisse, jamais teria sido obra de Deus, porque os maiores pecadores, como eu disse naquela última vez, os maiores pecadores, Jesus, em momento nenhum, mandou para o inferno. Para Maria Madalena, filha, o amor cobre a multidão de pecados. Para a mulher adúltera, mulher, alguém te condenou? Não, vai e não condenes mais. Sempre palavras de esperança. Dimas, o bom ladrão, mestre, lembra de mim. Dimas, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, naquele momento ele entrou no estado de paz, tranquilidade. Zaqueu, desce daí. Ele era pequeno, subiu numa árvore para ver Jesus. Desce daí, porque hoje entrou a salvação na sua casa. Enfim, todos receberam palavras de conforto, de consolo e de esperança,
Esse é o Jesus que eu conheço. Então, Boa Nova, esse livro, como eu disse, do irmão Cis, e Jesus no Lar, a gente consegue ver como Jesus viveu e agiu. Humberto de Campos é mestre quando ele faz as narrativas de Jesus, e naquele momento Jesus brandamente falou sem afetação. E naquele instante Jesus olhou com piedade, compaixão. Então, esse Jesus que nós temos de realmente captar para vivermos aqui na terra, o que não é fácil. Bem, há um fato, esse fato também eu coloquei no último livro que eu fiz a palestra, o que a Bíblia não fala sobre Jesus, nós temos pesquisado revelações nas obras de Chico Xavier, principalmente de Humberto de Campos e do nosso querido Emmanuel. Já é na terceira parte, Jesus, já desencarnando, pregado ao madeiro, esse fato que eu entendi foram as últimas palavras do Cristo, as últimas palavras de Jesus. No Novo Testamento está lá que os algozes, quando via que Jesus não desencarnava, foram fazer queixas, começaram a passar debaixo da cruz. Você não é o Messias? Você não é o Salvador? Então, por que você não desce aí da cruz? E Jesus, então, profere: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Observem que Jesus não disse: eu perdoo vocês. Se fosse qualquer um de nós, ele seria isso. Olha, o orgulho, não, eu perdoo vocês. Mas o Cristo, Pai, pediu a Deus que perdoasse. Emmanuel diz que as grandes almas são quais estrelas. Nós não conseguirmos atirar e atingi-las com uma pedrada. Você não consegue acertar uma estrela com uma pedrada de estirlingue. Então, essas almas estão muito acima. Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Bem, Jesus, de fato, já estava no final, nos estertores, anjos em catadupas, bandos de anjos tocando harpas. Deve ter sido um momento glorioso para o Cristo, ele sendo recebido pelas altas autoridades celestiais. Só que Humberto de Campos relata que todos eles vinham em bandos, grupos, mas nisso surgiu um anjo solitário, sozinho. Me perdi. Ver o índice fica melhor. Escravos do Senhor, lição, discípulos, escravos do Senhor. 172. 172. Essa lição desse livro No Roteiro de Jesus foi editado pela FEB. Tem o título O Anjo Solitário.
diz Humberto de Campos, esse anjo não trazia seguidores. Em se abeirando o Senhor, beijou-lhe os pés entre respeitoso e enternecido. Não se deteve na ociosa contemplação da tarefa, que, naturalmente, cabia aos companheiros, mas procurou os olhos de Jesus dentro de uma ansiedade que não se observara em nenhum dos outros anjos. Dir-se-ia que o novo representante do Pai compassivo desejava conhecer a vontade do Mestre antes de tudo. Nesse momento, ele elevou-se da terra, abraçou o peito de Jesus e colou o ouvido dele nos lábios do Cristo, porque ele percebeu que Jesus queria dizer alguma coisa. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram distintamente. O mensageiro solitário desprendeu-se então do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos, e de imediato desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas a fim de socorrê-lo e ampará-lo. A última coisa que Jesus pediu a ele, a esse anjo, que fosse socorrer Judas. O último pedido do Cristo aqui na terra foi esse. Então, essas revelações são muito importantes. E também tem mais. Nossa Maria Dolores, no livro Contos, um outro livro também psicografado pelo Chico, diz ela, em forma de poema, que quando Jesus, aliás, Maria Madalena, vai ao sepulcro procurar o Cristo e não o encontra, e nisso ela percebe que alguém, ela pensava que era o jardineiro, cuidando do jardim, do sepulcro, era o próprio mestre, que ela diz, Rabone, Rabone, né? E ela pergunta, onde estiveste, Senhor? Porque no Novo Testamento, no Evangelho, narra que Jesus só apareceu a Maria Madalena 3 dias depois, mas não revela onde ele esteve. E então, através de da nossa Maria Dolores, quando ela pergunta, mestre, onde estiveste? Quem revela é a nossa Maria Dolores, através de Chico. Ele então diz que ele foi ao encontro de Judas. Primeiro ele mandou aquele anjo como representante dele para ajudá-lo. E depois ele foi atrás. Passou 3 dias ao lado de Judas, porque encontrou enlouquecido, claro, ele que amava o Mestre, que em momento nenhum pensava em matar o Cristo. Aliás, eu escrevi um artigo uma vez que Judas foi mais um traído que um traidor. Ele foi traído pelos fariseus, que quando ele entregou o Cristo, era apenas para que eles pudessem, naturalmente, fazer um trabalho de orientação, etc. O próprio Judas colocaria dessa forma. Acontece que o nosso querido Judas recebeu as moedas, pensando que estava tudo certo, quando, na verdade, ele mais tarde vê o próprio Cristo sendo crucificado. Nesse momento, então, ele vai numa figueira e se enforca. Então, ele foi traído, primeiro, pela sua vaidade, ambição. Ele queria projetar Jesus politicamente. E, na realidade, ele foi traído nesse particular. Mas Jesus foi ao encontro dele e só voltou do sepulcro, aliás, das sombras onde encontrava o nosso Judas, depois que ele conseguiu fazê-lo adormecer.
Depois de adormecido, é que ele veio até ao encontro de Maria Madalena. Aí está, portanto, amigos, a nossa contribuição. Nós precisamos estudar o Evangelho, as palavras do Cristo, com esse olhar realmente, pesquisando, entendendo os fatos. Como dissemos, o Novo Testamento, a linguagem é muito truncada. Linguagem de 2000 anos atrás. A Bíblia, o Novo Testamento, sofreu inúmeras interpretações. Os copistas, que eram os padres encarregados da tradução também, da transcrição, eles cortavam, enxertavam alguma coisa. Então, por isso que o Espiritismo tem uma missão muito grande de repor erros históricos e que nós, de uma certa maneira, palidamente mostramos que aí está. Que nós, lembrando que ele já veio à Terra, agora vamos segui-lo.